E aí, meus amores, pessoas do bem, hoje a gente vai ter uma conversa muito tensa, uma conversa muito crítica. Hoje eu quero conversar contigo sobre Escola de Frankfurt e todas as características que esse período da história trouxe para a sociologia. Roda a vinheta! Escola de Frankfurt. Teorias, autores, contextos sociológicos, mudança social, crítica. Essas são algumas palavras que vão fazer parte dessa aula de hoje. Um dos temas mais difíceis propostos na redação do Enem foi os processos migratórios do século XXI. A pergunta é, o que isso tem a ver com a sociologia? Existe algum modelo cultural ou teórico que possa auxiliar a compreender um fenômeno social? É possível dizer que existe um padrão cultural na nossa atual sociedade? Existe uma cultura mais forte, menos forte? Há uma massificação cultural? Essas são algumas questões que poderão ser abordadas em uma questão de Enem e o ponto de partida para elas é a Escola de Frankfurt. Um conjunto de teóricos, um conjunto de sociólogos que tentaram entender de forma muito crítica a formação dos fenômenos sociais, da cultura, da política e até mesmo dos comportamentos morais dentro da sociedade. Toda vez que você vai fazer uma questão sobre um tema um pouquinho mais difícil como esse, a dica essencial, amigo velho, é que tu dê uma boa de uma analisada no contexto social em que ela está inserida. E o contexto da Escola de Frankfurt está muito associada ao surgimento das ciências particulares. A palavra ciência ela é muito usada na filosofia e na sociologia, porque ciência é todo aquele conhecimento testado, comprovado, metódico e que principalmente tem uma função, uma finalidade. Ao dizer que existem ciências particulares, é porque nós estamos objetivando a função da ciência. Por exemplo, a psicologia é uma ciência particular, porque ela começa a fazer uma abordagem específica da mente humana, da psique humana e todos os processos e todos os problemas que a gente enfrenta nesse momento. O legal dessas ciências particulares é que elas contribuem decisivamente para entender os mecanismos mentais, morais, sociais dos indivíduos dentro da sociedade. O que torna, por exemplo, uma pessoa mais violenta. O que torna, por exemplo, uma pessoa mais acolhedora. Isso são características nossas, individuais, mas que são expressas diretamente na nossa vida em sociedade. Essa multiplicidade de interpretações e de olhares ela é chamada de interdisciplinariedade. E isso é uma característica da filosofia contemporânea. A partir de agora, um sociólogo, ele não precisa mais estar preso a tentar entender apenas o fenômeno social, mas ele vai tentar entender todos os mecanismos humanos do indivíduo na sociedade. Eu posso falar de comportamento, eu posso falar de moralidade, eu posso falar até mesmo dos traços da cultura e da individualidade de cada ser. Isso é um momento único na sociologia. Um dos teóricos que a gente estudou nas nossas videoaulas anteriores é o Durkheim. E ele diz que na contemporaneidade a gente vive uma polaridade entre o indivíduo e a sociedade. Os teóricos da Escola de Frankfurt usam essa polaridade para mostrar as características existentes na sociedade
no indivíduo e em que medida elas podem estar relacionadas. Um exemplo, as relações de poder. Esse é um dos momentos mais importantes da história da sociologia, porque ela começa a se afastar das ciências exatas, ela começa a deixar esse caráter positivo de lado e ela começa a tomar uma cara mais empírica, mais material, mais prática. Essa é uma herança que os teóricos da Escola de Frankfurt trazem para o debate sociológico. O processo de industrialização da Europa, a formação das classes operárias e a ascensão dessa elite intelectual europeia, principalmente na França, com os teóricos existencialistas, contribuíram para o surgimento de alguns institutos que se dedicaram a estudar as relações sociais. Um desses institutos, uma dessas escolas, é a chamada Escola de Frankfurt. Alguns teóricos conhecidos como Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, todos esses teóricos contribuíram para a formação dessa escola. Agora tu vai me perguntar, tu acha necessário que eu associe o nome do autor à sua respectiva teoria? Mais do que o autor, eu preciso que tu lembre do conceito, da ideia, do contexto em que o cara está inserido. Por isso que, se surgir um desses nomes difíceis da Escola de Frankfurt, a palavra-chave é teoria crítica. A famosa teoria crítica da Escola de Frankfurt nada mais é do que um olhar para a história para fazer uma interpretação um pouco mais crítica sobre os insucessos e sobre os avanços da filosofia clássica, dos teóricos europeus, dos movimentos sociais e, principalmente, uma crítica velada aos sistemas totalitaristas. Quando se fala a palavra crítica ou teoria crítica, é muito importante tu lembrar que toda a análise histórica sempre possui uma característica cética. E de alguma maneira, a Escola de Frankfurt, nesse processo histórico, eles carregam, sim, uma postura mais cética em relação à história. E aí tu poderias me perguntar, o que é uma postura cética? Ceticismo é esse olhar duvidoso, é essa incredulidade constante que nós muitas vezes possuímos em relação às pessoas, ao futuro, à política, a tudo aquilo que de alguma maneira eu sou movido pela dúvida. Uma questão que eles podem explorar na prova do Enem quando se trata da Escola de Frankfurt é qual seria a atuação desse movimento na sociedade. E é muito importante a gente saber que dentro desse contexto histórico, a Escola de Frankfurt, ela tem uma atuação muito mais acadêmica do que social. É claro que toda essa crítica ao consumo, à indústria cultural, a uma massificação cultural, que é fonte de estudo da Escola de Frankfurt, foi instrumento, foi inspiração para muitos movimentos sociais. Então, quando a gente pega uma questão, por exemplo, que faz uma crítica a toda essa indústria que foi criada por trás das ideologias culturais, é claro que aí tem uma pontinha, um dedinho dos chamados teóricos da Escola de Frankfurt. Eu quero chamar a tua atenção para um dos momentos mais importantes dessa chamada Escola de Frankfurt. Para isso, eu preciso que tu assista um capítulo de alguma das novelas que estão na TV aberta. Ao preconceito, viva a miscigenação, mistura de raça. Assistiu? Assistiu? Tu percebeu um pouco como que é a realidade das pessoas pobres da novela? Tu já observou como é que é a vida, o cotidiano dessa realidade que foi construída pela televisão, pela mídia? Porque eu sou rica! Pois então, esse mundo de ilusões que é criado pela televisão,
essa realidade midiática que foi criada na novela, ela não condiz com a realidade. E essa dicotomia, esse processo entre o que nós vivemos e aquilo que a mídia nos vende, essa política pão e circo, é um dos fenômenos trabalhados na escola de Frankfurt. Esse conceito chama-se sociedade do espetáculo. É aquilo que é vendido na tentativa da ilusão, do entretenimento. Desde os gladiadores lá na Roma Antiga até o Big Brother nos dias atuais. Tudo isso é vendido como um produto. Tudo isso é vendido como uma cultura. E quando a gente aceita passivamente isso, nós passamos por um processo muito dolorido, chamado de alienação. Existe um teórico que eu quero chamar a tua atenção em especial, porque já foi uma das questões da prova do Enem. O nome desse senhor aqui, ó, muito querido, vai dizer que ele não é tão bonitinho, é Jürgen Habermas. E esse cara ele vai estabelecer algumas relações muito próprias para a sociologia, que é a linguagem, o discurso, a razão e a sociedade. Para o Habermas, as ideologias sociais elas estão presentes nas mais diversas esferas. Existe ideologia no conhecimento, existe ideologia na política, existe ideologia até no comportamento moral, mas principalmente existe ideologia naquilo que a gente fala, na maneira com que a gente se expressa. O jeito com que você expressa o seu pensamento já é ideológico. Essa fala, ela é muito importante para todos aqueles que querem imaginar uma escola sem partido, por exemplo. Será que é possível pensar uma educação sem ideologia? Será que é possível apresentar uma educação sem qualquer forma de crítica? Habermas diz que não há neutralidade na ciência. Não há neutralidade no discurso. Nós somos, de alguma maneira, influenciados, direta ou indiretamente, por aquilo que acreditamos. Por isso que a comunicação e a linguagem, elas exercem um papel central na formação do conhecimento. Daí nasce uma teoria que eu acho muito bacana e que vale a pena tu guardar esse nome. Teoria da ação comunicativa. É a perspectiva, é o olhar que nós temos sobre as características ideológicas e sociais no discurso, na fala, no entendimento, no conhecimento, na linguagem, em tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A palavra linguagem, ela não está associada apenas à língua falada, à língua escrita. Não. Linguagem é muito mais do que isso, queridão. Linguagem é a base da comunicação. São os instrumentos que a gente usa para se comunicar. Seja através da fala, seja através de um gesto, seja através das cores ou até mesmo de um cheiro. O cheiro é uma forma de se comunicar. Tu quer aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema linguagem? Vai lá e assiste uma aula no Mundo Sociologia sobre linguagem, Sanders Peirce, e consegue entender um pouco essas relações que serão importantes para a sociologia contemporânea. Na concepção do Habermas, a linguagem ela é um instrumento de interação social. Isso significa dizer que a gente usa a linguagem para que os nossos fatos sociais, para que os fenômenos sociais, eles tomem sentido. É através da linguagem que a gente consegue dar sentido àquilo que a gente vive. O problema, ou melhor, a solução, é que, segundo ele, toda a nossa linguagem possui como pano de fundo a razão, a racionalidade humana, que é o que fundamenta o nosso discurso. E para ele, existem dois tipos de razão essenciais à sociologia e à filosofia. A primeira, chamada de razão instrumental, própria das ciências exatas e própria de uma sociedade muito mais positivada e formalista,
estabelece um padrão de discurso, um padrão de comportamento muito mais exato do que propriamente dialético ou discursivo. E o segundo conceito de razão é a chamada razão comunicativa. Ela é própria das ciências humanas, ela é uma característica da hermenêutica histórica e ela está muito associada à ideia da linguagem, do entendimento, da cooperação mútua. A grande crítica do Habermas é que quando a razão instrumental ela é superior à razão comunicativa, o indivíduo se aliena, se distancia, se transforma num ser cada vez mais egoísta e individualista nas suas relações sociais. O desafio é entender uma vida em sociedade onde a comunicação, a linguagem, a razão e o entendimento sejam valores essenciais. E aí nós encerramos essa aula difícil, compreensão mais complexa, mas ao mesmo tempo uma aula fundamental para entendermos todos os fenômenos associados à cultura, à linguagem, à teoria crítica. Assiste de novo, compartilha com teus amigos, manda as tuas dúvidas, porque nós estaremos sempre dispostos a te abraçar e te acolher. Um grande beijo e até a próxima. E aí, guerreiros do Enem, tá na hora da gente chegar ao topo do Enem. Então a gente precisa fazer algumas coisas básicas, como por exemplo, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!